Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja nas suas vidas. Hoje, dia 29, é isso? Acho que é, né? Dia 29. Não, 28 de julho, 28, amanhã é dia 29, né? 28 de julho, 20 horas e 32 minutos. Deixa eu anotar para não me perder. 20 horas e 32 minutos. Deixa eu pegar um papel aqui para anotar. Eu tô fazendo uns trabalhos aqui. Ainda tenho algum trabalho para fazer e me preparando, né, para os momentos que estão vindo aí, que não vão ser de brincar, mas o Senhor está lá conosco. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. E eu estava lendo aqui a palavra do Senhor, eu estava lendo Macabeus, né, que tem nessa Bíblia de Jerusalém. E eu estava assim, lendo e falei, ai Senhor, eu não vou ler isso aqui não, porque a minha intenção era ler, né, começar a ler o livro de Macabeus. Mas aí é tão tétrico, tão terrível, eu falei, Senhor, não vou ler isso aqui não, eu vou ler uma coisa mais tranquila, uma coisa mais... Boa noite, Aline, boa noite, Berenice, Grace. Que o Senhor abençoe a todos, tá bom? E eu comecei a clamar ao Senhor, falei, ai Senhor, me mostra outra coisa para eu ler, para uma coisa mais leve, né? Mais leve. Mas aí eu recebi um áudio de uma irmã, e nesse áudio ela disse o seguinte, que ela foi na casa de uma pessoa conhecida, e essa pessoa conhecida passou para ela que a irmã dela é da Pastoral da Criança, de um dos núcleos da Pastoral da Criança no Mato Grosso, e que lá eles estão apavorados porque em outubro vai ser proibido o nome de Deus. Aquela instituição que chama, eu não vou falar as letras eu não vou falar as letras na ordem, mas eu vou falar de um jeito que você coloca ela na ordem. Como é que é mesmo, gente? Ai, meu pai, já esqueci. Mas é um negócio aí da Igreja das Sete Colinas, tá? Igreja das Sete Colinas. Eu não lembro agora acabou meu raciocínio aqui, parou. Eu tô tão assim que meu raciocínio parou. Mas é um órgão aí que tem no Brasil, né? Aí não lembro agora. Começa com C e termina com B. É isso aí. Não. É um que é do órgão daqueles homens que usam aquele troço na cabeça. Que usa batina. C e termina com B. Eu não me lembro agora. Eu sempre tô falando e não lembro agora. Passou da minha cabeça. E eles estão avisando para as igrejas das Sete Colinas que em outubro não haverá mais, não vai se poder, isso mesmo, Sandra, exatamente. CBNB, é isso aí. Eu vou colocar assim para não ter perigo de... Então, presta atenção, que em outubro vai ser proibido o nome de Deus, vai ser proibido as coisas de Deus. E exatamente, esse aí, Aline. E eu estava aqui pensando em não fazer o livro dos Macabeus, porque realmente eu tô lendo ele, mas ele é pesado, ele é um livro que ele fala de coisas assim tremendas, entendeu? Mas aí quando eu ouvi aquilo, o Senhor falou comigo, você precisa ler. Entendeu? Silvia, coloca aí para ela o que significa, gente. Conselho Nacional, né? Não sei do que aí. E como é que diz? É o órgão máximo. Onde a senhora viu isso? Me mandaram o áudio e explicando que
esse órgão da Igreja das Sete, da Igreja do Chiquinho, aqui no Brasil. E exatamente, é conferência deles, né? Exatamente. Eles estão totalmente vermelhos, né? E a Bíblia, né? O nome de Deus será banido da nação. E quem, pelo que dá a entender, né? Quem fizer também será banido da vida. Entenderam? Estão entendendo agora? Então, irmãos, é necessário que a gente se entenda o que for nos Macabeus, o que aconteceu no período deles, para que nós entendamos o que está acontecendo, tá? O que está acontecendo e aonde nós vamos parar, né? Porque nós vamos parar na volta de Jesus, mas o Senhor nos dará estratégia, como deu para os Macabeus estratégia para guerrear contra, entenderam? Então eu fiquei assim, olha, eu vou falar para vocês a verdade, eu tô passando mal. A hora que eu vi o áudio, eu fiquei perplexa. Entenderam? Eu fui comer alguma coisa, me fez... Eu ando passando tão mal do meu estômago, tão mal, que vocês não têm noção. Mas não é passar mal, sabe? Eu não tenho uma alimentação, minha alimentação não é fora do padrão, minha alimentação é normal. Não fico comendo industrializado, essas porcarias. Mas eu sei que é uma coisa assim... E até a água que eu tomo tá me fazendo mal, entenderam? E eu sei que é espiritual, entendem? Eu sei que é espiritual. E tomo chá de carquejo, de hortelã, então tomo balde de chá de hortelã. Presta atenção, meus irmãos, nós já estamos chegando no limite. Agora veio uma notícia aí, né, que vão banir a escola em casa, né? Entendeu? Banir as escolas em casa. Então, meus irmãos, é tempo de nós nos recolhermos. Entendeu? É tempo da gente começar... Quer dizer, ainda não, mas vai chegar o momento em que as trombetas já foram tocadas. O que me vem muito na mente é assim, aquela parte que diz que as pessoas procurarão pela palavra de Deus, e não vão encontrar quem pregue a palavra do Senhor, entendeu? Porque eu acho que nós estamos chegando no tempo de entrar no quarto e se recolher e aguardar a ira do Senhor passar, entendem? É, exatamente, a gente fica assim conturbado, né? Mas a gente não enfraquece, entendam bem. Eu posso até me torcer de dor, mas eu não largo do meu Jesus. Eu não largo. Eu vou firme. Aconteça, eu estava aqui, antes de entrar aqui, clamando ao Senhor, clamando ao Pai, que Ele nos dê força para enfrentar o que vem vindo, que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê entendimento para avançar. É tempo, exatamente, Lucas, é tempo de se recolher. Já está chegando o dia de nós nos recolhermos. O que tínhamos que falar, nós já falamos. Não é, entendam bem, não é ser, como é que fala? Não é sermos covardes, não. Não é nada de covardia. É porque tudo que nós tínhamos que fazer, nós fizemos. Tudo que nós tínhamos que pregar, nós pregamos. Entenderam? Então, meus irmãos, o tempo de nos recolher está chegando. O tempo de aguardar para ver o que vai acontecer está chegando. Mas para isso nós precisamos nos santificar. Amém. Para você também, Aline. Um abraço enorme em ti, minha irmã. Irmãos, a coisa é séria. Aqui hoje amanheceu um céu lindo, maravilhoso. Pensa, de repente eu terminei a live, isso aqui tava escuro que nem chumbo, aquele chumbo bem pesado.
Começou a ventar, ventar, eu só clamava ao Senhor, Senhor, segura essa casa em nome de Jesus, segura isso aqui. Não deixa a tua ira vir para cá em nome de Jesus, enquanto eu estiver aqui dentro. Me socorre, me socorre. Irmãos, não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Eu tô com uma gatinha aqui que tá morre, não morre. Não tá fácil a situação. Mas vamos lá. Vamos lá. Não é covardia que daqui para frente as pessoas estão agindo de acordo com as obras daquele. Exatamente. Aí é onde eu quero chegar, onde vai entrar o livro de Macabeus. Nós vamos ver o mundo que nós estamos vivendo. Prestem atenção no que eu vou ler aqui para vocês. Prestem bastante atenção naquilo que eu vou ler para vocês agora. Quem tem a Bíblia católica aí, ou tem os livros apócrifos, abra no livro de Macabeus, primeiro Macabeus. Irmãos, vocês vão ver o retrato do que nós estamos enfrentando, do que nós vamos enfrentar e o porquê nós vamos enfrentar. Olha isso aqui. Deixa eu só achar meu lápis aqui, gente. Eu sem lápis não faço nada. Eu tenho que ir apontando, porque senão eu me perco nas linhas aqui. Cadê ele? Cadê ele? Ô, meu pai, vou pegar o que tá aqui dentro mesmo. Deixa eu pegar aqui. Prestem bastante atenção agora, tá? No que nós vamos ler aqui. Primeiro Macabeus, livro dos Macabeus. Alexandre e os Diádocos. Olhem bem isso daqui. Depois de ter saído da terra de Sitim, aqui é uma história que dá, como é que diz? Que vai mostrar para nós o cenário do tempo dos Macabeus e o que eles enfrentaram. Depois de ter saído da terra de Sitim, Alexandre, o macedônio, filho de Filipe, que já tinha dominado Hélade, venceu Dario, rei dos persas, lembra? Que era casado com a rainha Esther, tá lembrado? E dos medos, e tornou-se rei em seu lugar. Empreendeu então numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas e eliminou os reis da terra. Eliminou os reis da terra. Avançou até as extremidades do mundo e tomou os despojos de uma multidão de povos. E a terra silenciou diante dele. Ele era tão forte, guerreiro, tão forte, que ninguém podia com Alexandre. É o Alexandre o Grande que fala na história, tá? Assim exaltado, seu coração se elevou. Ele tinha 32 anos, tá? Ele conquistou o mundo com 32 anos. E recrutou um exército sobremaneira poderoso, submetendo províncias, nações e soberanos, que se tornaram seus tributários. Então, esse povo todo pagava tributo para Alexandre. Depois disso tudo, caiu doente e percebeu que ia morrer, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro, né? E perder a alma, né? Pois é. Convocou então seus oficiais e nobres que tinham com ele convivido desde a mocidade. E estando ainda em vida, repartiu entre eles o reino. Então Alexandre repartiu o reino. Ele não tinha filhos. Então ele reparte o reino entre os 4 generais que ele tinha. Lembra como é que diz? De uma visão que Daniel teve? De um animal que tinha 4 cabeças? Pois é isso aqui. Alexandre havia reinado por 12 anos quando morreu, dos 20 aos 32. Seus oficiais tomaram o poder, cada qual no lugar que lhe coube. Todos cingiram o diadema após sua morte, e depois deles, seus filhos durante muitos anos. E multiplicaram os males sobre a terra. Presta atenção. Nesse período houve uma multiplicação de toda a maldade sobre a terra, de toda a contaminação de perversidade
foi nesse período terrivelmente feita sobre a terra. Agora presta atenção. Etíoco Epifanes e a penetração do helenismo em Israel. Presta atenção nisso aqui. Quem é Antíoco Epifanes? Antíoco Epifanes é filho de Antíoco VI, se não for Antíoco IV, não me lembro agora, tá? Ele era um homem que ele teve a sua formação no meio dos romanos. Era um homem perverso. Era um homem com as características do anticristo que vai aparecer agora. Olha isso aqui. Deles saiu aquele rebento ímpio, Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco. Ele tinha estado em Roma como refém e se tornara rei no ano 137 da dominação dos gregos. A Grécia, cultura helenística. Para quem já estudou filosofia sabe o que eu estou falando. Por esses dias apareceu em Israel uma geração de perversos. Presta atenção. Por estes dias, por esse tempo que estava essa dominação toda da Grécia, no meio do povo de Israel surgiu uma geração de perversos. Eram israelitas perversos, que seduziram a muitos com estas palavras: vamos, façamos aliança com as nações circunvizinhas, pois muitos males caíram sobre nós desde que delas nos separamos. Quem foi o primeiro que se juntou com as nações circunvizinhas? Salomão. Como Salomão fez para fazer isso? Foi casando, em vez de casar com as filhas do povo de Israel, não. Foi buscar casamento nas casas reais dos vizinhos. Primeiro casamento de Salomão, quem foi? A filha de Faraó. Por quê? Porque Salomão queria o livro dos mortos. Por quê? Salomão não era o homem mais sábio do mundo? Pois é, mas para ele aquela sabedoria que ele tinha não era suficiente, ele precisava de mais. Ele precisava da sabedoria do inferno. E ele foi e casou com a filha de Faraó. E aí ele obteve o livro dos mortos. Mas ele não ficou só nela. Ele foi para outras bruxas que tinham conexão com o mundo espiritual que ele queria ter acesso. E assim ele se casou com 700 rainhas e 300 concubinas. Gente, eu fiz a conta. Quantas mulheres por dia ele tinha que ter? Em média de 4 mulheres por dia. 3 mulheres, vírgula alguma coisa. Dá quase 4. Sem repetir uma no ano. Tinha que ter uma mulher de noite, uma de madrugada, de manhã, de tarde e no final da tarde. Para dar conta de todas elas no ano. Na Bíblia só constam 4 filhos que Salomão teve. Cadê o resto dos filhos? Onde foi parar o resto? Com tanta mulher desse jeito? Será que elas não engravidavam? Onde essas crianças foram parar? Você já parou para pensar? Você fala, mas Ruth, você está supondo. Tô, irmão, tô supondo. Por quê? Porque Salomão deixou muitos livros de bruxaria. Salomão deixou inúmeros livros de bruxaria. Foi por isso que o povo se corrompeu. Foi por isso que o povo foi jogado, foi dividida a nação de Israel. 2 tribos para um lado e 10 para outro. Foi por isso que Jezabel teve entrada em Israel. Foi por isso que Deus permitiu que Senaqueribe entrasse e derrotasse o povo, as 10 tribos de Israel, e esparramasse elas para o mundo inteiro. Foi por isso que Judá e Benjamim se corromperam também e foram sacrificar nos altos. E Deus mandou quem? Nabucodonosor para fazer justiça, para fazer castigo para eles.
Passaram 70 anos na Babilônia, voltaram a reconstruir o templo. Deus abençoou. E agora eles se pervertem de novo. Geração de perversos, que seduziram a muitos com estas palavras. Vamos, façamos aliança com as nações circunvizinhas, pois muitos males caíram sobre nós desde que delas nos separamos. Agradou-lhes tal modo de falar, e em alguns dentre o povo apressaram-se em ir ter com o rei, o qual lhes deu autorização para observarem os costumes dos pagãos. Olha só, eles tiveram, essa raça perversa de dentro do povo de Israel, tiveram agora autorização de observarem costumes pagãos. Construíram então em Jerusalém uma praça de esportes. Olha isso. Olha a primeira coisa que eles construíram. Uma praça de esportes. O que tem nas nossas cidades? Praças de quê? Nós não chamamos praça, arenas. Mas você sabe o que é uma arena de verdade? Uma arena de gladiadores. Por que elas chamam arena agora? Antigamente chamava estádio de futebol. Hoje trocaram os nomes para arena. Por que será? Se a arena é de gladiadores, que é uma coisa violenta, sim, para entreter, mas por que chamar arena? Voltou a chamar arena. O que será que esses antigos estádios e agora arenas vão se transformar dentro em breve? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Em alguns lugares que nem, presta atenção no que eu estou falando, alguns lugares que nem time de futebol tem, eles fizeram arenas. Você já parou para pensar nisso? Arenas enormes. É, Flávia, você tá pegando no ar. Tá pegando no ar. Onde as crianças de Israel, Herodes pegou elas para matar? Foi dentro de uma arena, foi dentro de uma praça de esporte. Você sabia disso? Foi numa praça de esporte. Exatamente, Mariana. Uma praça de esporte. Herodes chamou todas as crianças, dando confetes, dando docinhos para elas. E ele levou para essas praças de esporte e matou a todas. Olha aqui, ó. Construíram então em Jerusalém uma praça de esportes, segundo os costumes das nações. Meus irmãos, aqui tem uma praça de esporte aqui na minha cidade que é imensa, é imensa, é imensa. Aqui tem hipermercados que eu não sei como esses hipermercados lotam. Deve ter em torno de quase 10 hipermercados em Maringá, todos. Eu acredito que são mais de 1.000 metros quadrados de área construída. São mega hipermercados. Para que tudo isso? Eu fico pensando, nessa crise toda construíram 5 de uma vez. Será que serão hipermercados mesmo? Ou serão lugares de confinamento para os crentes? Restabeleceram seus prepúcios. Restabeleceram seus prepúcios. Que era uma condição. É um pacto com Deus. O homem tirar o prepúcio quando nascia, aos 8 dias de idade. E renegaram a aliança sagrada. Capítulo 2 de Salmos está cumprindo aqui. Exatamente, Mariana. Assim, associaram-se aos pagãos e se venderam para fazer o mal. Irmãos, eu vi agora há pouco uma imagem que me mandaram de uma moça fazendo coisas sexuais em cima de uma viatura da polícia. A polícia chegou e meteu a mão nela. E o pessoal achando ruim que a polícia pegou, Shalom, Lilian,
A polícia pegou e desceu a mão nela. Irmãos, nós estamos nesse tempo. Nós estamos aqui. Eu vi também, ontem eu comentei sobre uma ex-garota de programa que se converteu, depois desconverteu, e agora o filho é que faz as fotos dela, né? E hoje eu vi o rapazinho que faz a reportagem, que ele é colorido, né? Mas ele estava embasbacado com a resposta que o filho dessa moça deu para algumas perguntas que fizeram para ele. E o rapazinho, que é colorido, ele estava de queixo caído de ouvir a resposta daquele rapaz que acompanha agora a sua mãe nas perversidades sexuais. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Esse é o mundo em que Israel estava. Israel se meteu no meio dele. Aqui tem uma nota de rodapé muito interessante. Eu vou ler para vocês. Diz assim: transgressão da lei quer dizer filhos de Belial. Os costumes faziam dos judeus um grupo separado, corpo estranho no mundo oriental, unificado e helenizado depois da conquista de Alexandre. A assimilação que dava as vantagens humanas da nova civilização não podiam ser feitas sem romperem os quadros que asseguravam a fidelidade à lei. As inovações ainda não se identificavam com as práticas idolátricas que o rei imporá 7 anos mais tarde, mas multiplicavam as ocasiões de nelas participar. Tal é o drama subjacente aos 2 livros do Macabeus. O movimento dos judeus filo-helenistas não podia deixar de encontrar apoio junto a Antíoco Epifanes, entusiasta da cultura grega. O movimento mundial da costura de perversão, presta atenção, o movimento mundial dos costumes de perversão estão hoje encontrando o seu líder, o próprio Gadriel, chamado Lúcifer. Vocês estão entendendo? Antíoco Epifanes representa Gadriel, Lúcifer. De novo, o mundo está absorvendo tudo que Israel fez. O mundo largou as algemas da lei, a lei mosaica, que foi inspirada, Deus mandou, e que as leis, as constituições dos países são inspiradas nela. O mundo desata todas as leis de moral, todas as leis de conduta, e começam a assimilar a lei da conduta helenística. Se vocês não sabem, concordo sim, Jussiara, eu sou dessa opinião. Quem puder ir, vá. Tá na hora de ir. Não é hora de ficar mais na cidade. Não é hora mais de ficar nas cidades. É hora de ir. Prestem atenção. Israel precisou quebrar as leis de Deus e entrar nas leis de Antíoco Epifânio. O mundo hoje está quebrando as leis para encontrar o seu pai, Gadriel, Lúcifer. Ele vem como Antíoco Epifânio veio. Só que Antíoco Epifânio vinha no espírito dele. Esse vai vir ao vivo e a cores. Não se engane. Não se engane. Ele virá ao vivo e a cores.
Tá bom, Jussiara, vamos orar assim, minha irmã. No final da live, tá? Ora, quando Antíoco se viu consolidado no seu trono, pretendeu apoderar-se também do Egito. Exatamente, pastor, dos gregos vemos em tudo a serpente, exatamente isso. A fim de reinar sobre os dois reinos. Invadiu, pois, o Egito à frente de um exército poderoso, com carros, olha isso, elefantes e cavaleiros, e uma grande esquadra. E travou o combate com o rei do Egito, Ptolomeu, o qual recuou diante dele e fugiu, muitos tombando feridos. As cidades fortificadas do Egito foram tomadas, e Antíoco apoderou-se dos despojos do país. Paz, minha irmã, paz. Presta atenção, gente. As cidades e fortificações do Egito foram tomadas por Antíoco, apoderou-se dos despojos do país, tendo assim vencido o Egito no ano 143 e empreendendo o caminho da volta, subiu contra Israel, contra Jerusalém, com um exército numeroso. Exército numeroso. Entrando com arrogância no santuário, tomou para si o altar de ouro, o candelabro com todos os seus acessórios, a mesa da proposição, as vasilhas para as libações, as taças, os incensórios de ouro, o véu, as coroas, a decoração de ouro sobre a fachada do templo, do qual tirou todo o revestimento. É sempre. A mentira e o engano é o poder deles, né, pastor? A mentira e o engano é o poder deles. Olha isso aqui. Carregando tudo isso, partiu para o seu país depois de ter derramado muito sangue e proferido palavras de extrema arrogância. Por isso levantou-se grande lamentação sobre Israel e todas as localidades do país. Chefes e anciãos gemeram, moças e moços perderam seu vigor. Murchou a beleza das mulheres. Todo recém-casado entoou uma elegia. Ficou de luto a esposa em sua câmara nupcial. A terra estremeceu por causa dos seus habitantes e toda a casa de Judá se cobriu de vergonha. Antíoco Epifânio destruiu o templo de novo. A terceira destruição do templo. Ou a segunda? A primeira foi com Babilônia, né? A segunda, essa é a segunda destruição do templo. Mas por que foi permitido fazer isso? Por quê? Porque aqui atrás está dizendo: uma geração de perversos seduziram a muito com palavras. Vamos, façamos aliança com as nações vizinhas. Observaram as leis dos pagãos. Construíram praça de esporte segundo os costumes das nações. Restabeleceram os prepúcios, quebraram a aliança com o Pai. Renegaram a aliança sagrada. Associaram-se aos pagãos e se venderam ao mal. O que o povo está fazendo hoje, o que as igrejas estão fazendo hoje. Gente, quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando do povo da igreja. Eu estou falando da cúpula da igreja. O núcleo duro das igrejas. É isso que eu estou falando. Por quê? Porque as nossas igrejas se corromperam. As nossas igrejas seguiram costumes que não eram para seguir. O povo de Deus se corrompeu.
está corrompido. Pastor Luiz, quando eu falo assim, eu não estou falando do senhor, que o senhor é homem de Deus, que eu sei que o senhor é homem de Deus. Em nome de Jesus. Eu estou falando do grosso que está aí, do núcleo duro das coisas. Em nome de Jesus, senhor, não pensa que eu estou falando do senhor, não. Eu sei que o senhor é homem de Deus. A gente sente isso só no senhor escrever. Mas eu não posso deixar de falar daquilo que a gente está vendo. Igrejas se pintando de preto. Por que pintar de preto? Porque eles têm que ficar com o costume das nações. Entenderam? Eles têm que ficar com o costume das nações. O costume das nações agora é adorar Saturno. Saturno tem uma pedra lá na Arábia que se chama Caaba, negra, onde as pessoas rodam em volta, fazendo os anéis de Saturno. Mas eles têm que ficar igual. Aí eles dizem para você que é porque para a imagem na câmera ficar melhor. Para a imagem do celular sair melhor. Mentira cabeluda. Mentira do Satanás. Na verdade, essas igrejas pintadas de preto, eu não tenho medo de dizer. Elas estão adorando a Satanás. Estão adorando Gadriel. Estão adorando Lúcifer. Eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo de dizer. Essas igrejas estão adorando Lúcifer. Eles só não contaram para os membros que estão fazendo isso. Mas eles seguem a agenda determinada por aquele lugar que é o escritório de Antíoco Epifânio. Aquele lugar que é o escritório de Antíoco Epifânio de hoje. O escritório de Gadriel, o escritório de Lúcifer, que se chama Desorganização das Nações Desunidas. Aquele é o escritório de Gadriel. Presta atenção, meu irmão, abre a tua mente, abre a tua cabeça. Porque elas têm que ficar todas embutidas lá. Porque existe um pacto dentro do Brasil e no mundo que todos têm que cobrir uma agenda 30-20. Eu tô falando tudo meio contrário para não ter problema, tá bom? Que é o meu pescocinho que tá na vez. Estão entendendo? Existe um pacto do núcleo duro das igrejas brasileiras com essa desorganização. Entenderam? Das Nações Desunidas. Para levar a cabo, levar os membros das igrejas a adorar Saturno. Eles já estão adorando Saturno e não estão entendendo. Aquela igreja preta, aquela pintura de preto, é adoração a Saturno. Quem que está dentro de Saturno? Gadriel, com o nome de Lúcifer. Estão entendendo? Eu não tenho medo de falar, eu não tenho medo de dizer. Eu não posso deixar isso sem falar. Eu não posso deixar de abrir teus olhos. Eu sei que o preço que eu pago para isso. Eu saio daqui passando mal, mas não tem problema. Eu não vou deixar de falar. Eu não vou deixar de abrir os teus olhos. Depois Deus cuida de mim. Ele tem misericórdia da minha vida. Cuidado, meu irmão, onde você está. Cuidado, meu irmão, a quem você está servindo. Você está indo nesses lugares? É bom você sair de lá. Se você ainda tem amor na tua alma, você tem amor na tua vida, sai desses lugares enquanto é tempo. Porque senão, o Senhor vem vindo com ira e não vai demorar. Não vai. Sabe por quê? Demorou 7 anos para Antíoco Epifânio chegar onde ele chegou. 7 anos demorou. Agora não vai demorar. Falta meses. Outubro está aí. Se você não se acertar com Deus até essa data,
você não vai ter mais força para se acertar com Deus. Escuta o que eu estou dizendo. Se você não se acertar com Deus até o mês de outubro, você não terá mais força. Vai ser difícil arrumar força para se acertar com Deus. Vai ser muito complicado. Muito. Dia 25 de agosto tem algo chegando. Em outubro tem o pior. É não poder mais falar o nome de Deus e possivelmente nossas Bíblias serem retiradas. E daí? Irmãos, isso é sério. É como eu disse no começo da live. Eu não ia falar sobre Macabeus. Eu não ia. Eu estava lendo aqui, eu falei, Senhor, eu não vou, é muito pesado. De repente eu vi o áudio chegando e eu, quando ouvi, eu fiquei impactada. E o Senhor falou comigo, você tem que falar Macabeus. É aí que você tem que falar. Seguindo aqui. 2 anos depois, o rei enviou para as cidades de Judá o misarca. O que é o misarca? Em grego, o termo significa encarregado dos tributos. Os dois termos são muito parecidos em hebraico. Então, esse misarca, ele foi buscar tributos. Olha aqui, ó. Que veio a Jerusalém com um grande exército, dirigindo-se aos habitantes com palavras enganosas, de paz. Ganhou-lhes a confiança e, de repente, caiu sobre a cidade, golpeou-a duramente, chacinou a muitos em Israel. Saqueada a cidade, entregou-a às chamas e destruiu-lhe as casas e as muralhas. Levaram prisioneiras as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Então reconstruíram a cidade de Davi, dotando-a de grande e sólida muralha e de torres fortificadas. E dela fizeram uma cidadela. Povoaram-na de gente ímpia, homens perversos, e nela se fortificaram. Por que Jerusalém? O que tem Jerusalém? Jerusalém é a cidade de Deus. Jerusalém é a capital de Deus. É a capital que Deus ama. Ali está o núcleo da terra. Ali é o umbigo da terra. Satanás sempre tem um olho lá. Ele precisa pegar lá. Agora ele fez o quê? Ele colocou um monte de judeus que não são judeus lá dentro. Mais uma vez ele está agindo. Agora de uma forma enganosa, mas aquele engano sutil. Aquele engano. Não, nós também somos judeus. Também somos judeus nada. O judeu verdadeiro, a maioria não quer voltar para lá, porque sabe o que vem vindo. Mas tem judeu lá. Tem judeu verdadeiro. E eles estão sendo enganados por um Senaqueribe, que é a sinagoga de Satanás. Entendeu? E eles vão ser pegos no laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Povoaram de gente ímpia no tempo de Antíoco Epifanes. Estão fazendo a mesma coisa hoje, aqui e lá. Nós só encontramos impiedade, irmãos. Nós só estamos vivendo no meio da impiedade. Olha hoje que aí, aborto, chute no ventre, vamos colocar assim, chute no ventre. De novo, eles querem colocar o chute no ventre. E estão dando remédios para meninos virarem ticas. Entendeu? Foi colocado isso hoje. O SUS vai dar remedinhos para tiquitos virarem tiquitas. Entendeu? Estão entendendo? Quem domina a terra é a perversidade. Quem domina a terra são os homens que estão tirando
as amarras da lei de Deus. Para quê? Para que Antíoco Epifânio, Gadriel, Lúcifer se estabeleça de novo. Abasteceram-no de armas e víveres e nela depositaram os despojos tomados em Jerusalém, na cidadela que eles formaram de Jerusalém, tornando-se assim uma armadilha enorme para nós, os judeus. Aquilo que era uma emboscada para o lugar santo, um adversário maléfico para Israel constantemente, derramaram sangue inocente em redor do santuário, e ao santuário profanaram. Por sua causa fugiram os habitantes de Jerusalém. Escuta isso que eu estou falando aqui agora. Eu não, está falando aqui. Por sua causa fugiram os habitantes de Jerusalém. E ela transformou-se em habitação de estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha à sua progenie, e os seus próprios filhos a abandonaram. Seu santuário ficou desolado como deserto, suas festas converteram-se em luto, seus sábados em injúria, sua honra em vilipêndio. A sua glória igualou-se à ignomínia, e a sua exaltação mudou-se em pranto. Olha agora. O rei prescreveu em seguida a todo o seu reino que todos formassem um só povo. Renunciando, escuta agora aqui, olha o edito que vem vindo aí. Olha o edito que vem vindo aí. Escuta isso aqui. O rei prescreveu em seguida a todo o seu reino que todos formassem um só povo. O que nós estamos vendo aí? Agenda global. Renunciando cada qual aos seus costumes particulares. Em outras palavras, renunciando à sua fé. E todos os pagãos conformaram-se ao decreto do rei. Todos os pagãos aceitaram. Também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e às cidades de Judá ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos a seu país. As leis. Vocês não viram esses dias aquele tal lá aquele carequinha? Não o velho. O Harari, né? Harari, o Val Harari, não é isso? Lá do Fórum Deseconômico Mundial. Vocês viram lá o que ele falou? Que quem não estiver dentro da nova Constituição que vai haver, quem não estiver dentro das diretrizes que eles estão traçando, não vai ter lugar para eles nesse mundo. Olha aqui, ó. Antíoco Epifânio. Olha aqui. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e as cidades de Judá ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos a seu país e impedissem os holocaustos, os sacrifícios e as libações do santuário, profanassem sábados e festas, contaminassem o santuário e tudo o que é santo, construíssem altares, recintos e oratórios para ídolos e imolassem porcos e animais impuros. Que deixassem também incircuncisos seus filhos e se tornassem abomináveis por toda sorte de impurezas e profanações. De tal modo que olvidassem a lei e subvertessem todas as observâncias. Quanto a quem não agisse conforme a ordem do rei, esse incorreria em pena de morte. Olha o Harari aí. Harari, né, gente? Acho que é isso o nome dele, né? Olha ele aí. Olha ele aí. Olha o que ele falou essa semana. Tá aqui, ó. Antíoco Epifânes já fez. Nada é novo debaixo do sol. Tudo já foi. Ele está repetindo Antíoco Epifânes. Esse homem
vem da parte de Gadriel. Esse homem vem da parte de Lúcifer. Gadriel igual Lúcifer. Escuta isso aqui. Nesses termos, ele escreveu a todo o seu reino. Nomeou inspetores para todo o povo. Quer dizer, inspetores? Não. Dedo duro. Dedo duro. Informantes. Você acha que você vai ficar na cidade e você não vai ter esse tipo de problema? Informantes que vão te dedurar. Vão falar, aquela ali é crente, ó. Aquela ali obedece a Deus, ó. Muitos dentre o povo aderiram a eles, todos que eram desertores da lei. Os desertores da lei sabem os verdadeiros. Não se engane com isso. E praticaram mal no país, reduzindo Israel a ter de se ocultar onde quer que encontrasse refúgio. Onde quer que encontrasse refúgio. Você está ouvindo? Você encontrou refúgio, meu irmão? Eu vou te dar um conselho, corre por refúgio. Você encontrou refúgio, meu irmão? Está na hora de você correr por refúgio. No 15º dia do mês de Casleu, do ano 145, o rei fez construir sobre o altar do holocausto a abominação da desolação. Quem fala isso? Quem fala isso? No livro de Daniel. Nas praças queimavam incenso. Quanto aos livros da lei, os que lhes caíam nas mãos eram rasgados e lançados ao fogo. Onde quer que se encontrasse em casa de alguém, um livro da aliança. Um livro da aliança, irmãos. O livro da aliança é essa Bíblia que nós temos na mão. Ou se alguém se conformasse à lei ou decreto real, era condenado à morte. Na sua prepotência, assim procediam contra Israel e com todos aqueles que fossem descobertos, mês por mês, nas cidades. No dia 25 de cada mês, ofereciam sacrifícios no altar. Escuta isso aqui. Levantando sobre o altar dos holocaustos. Quanto às mulheres que haviam feito circuncidar seus filhos, eles, cumprindo o decreto, as executavam com os mesmos filhinhos pendurados aos seus pescoços. Você sabe o que esse povo passou? Você sabe? Olha isso aqui, eu vou ler de novo. Quanto às mulheres que haviam feito circuncidar seus filhos, eles, cumprindo o decreto de Antíoco Epifânio, Gadriel, Lúcifer, as executavam com os mesmos filhinhos pendurados a seus pescoços. E ainda com seus familiares e com aqueles que haviam operado a circuncisão. Apesar de tudo, muitos em Israel ficaram firmes e se mostraram irredutíveis em não comerem nada de impuro. Aceitaram antes morrer do que contaminar-se com os alimentos e a profanar a aliança sagrada. Como de fato morreram, foi sobremaneira grande a ira que se abateu sobre Israel. Irmãos, eu não ia ler este livro, vocês viram que é pesado. E o que vem aqui para frente é mais pesado ainda. Mas mediante ao que eu ouvi, o Senhor tocou. Você tem que ler esse livro. Por isso eu estou lendo. Eu não ia ler. Eu não ia ler. Isso tudo que você ouviu, o mesmo Espírito que estava em Antíoco Epifânio vai estar nesse Harari.
Yuval Harari, né? Aquele homem é casado com um homem. Ninguém fala dele, né? Ninguém toca no nome dele, ele está escondido atrás. Ele está escondido atrás de uma instituição. Ninguém fala nele, por que será? O que tem nesse homem? Ele é o mentor. Os outros são as peças. É para se pensar. É esse mesmo, Yuval Harari. Obrigado, Krika. Exatamente. Olha, ainda é. Não tem amor das mulheres, como dizem Daniel. Ele não tem amor das mulheres, como dizem Daniel. Ele não procura o amor das mulheres. Ele é satânico. Ele prepara o caminho da maldade. Para quem? Para todo aquele que busca a Deus. Manhut, o que a gente faz? Pois é. Esse povo teve coragem. Enfrentaram. Os macabeus enfrentaram. Nós precisamos ter a valentia dos macabeus. Nós precisamos ter a valentia dos valentes de Davi, que todos os dias se levantaram para vencer. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar com as nossas vidas no altar, porque o que vem aí não é de brincar. Se até o pessoal do Chiquinho está tremendo na base, o que dirá? Eu não digo nós, né? Mas o que eles vão fazer conosco? Exatamente, se levantaram e lutaram contra o sistema e foram todos como rebelados, exatamente. E venceram. Custou, mas venceram. E nós? Exatamente, Flávia, vestir a armadura de Deus. Ah, tá, vou olhar. Desculpa, Sandra. É verdade, Sandra, você me... Falta 3 minutos. Vamos orar então, irmãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do teu filho Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, pelos momentos, te agradecendo, Senhor, pela luta, que não vai ser fácil, mas não será impossível, te agradecendo, Pai, porque tu és soberano e tu nos dará a fortaleza necessária. Tu nos vai dar, tu vai selar o teu povo. Nesse momento eu creio no selamento do teu povo. E nós precisamos estar preparados para sermos selados. Nós precisamos ser achados dignos de não passar por todas essas coisas e estar em pé diante do Filho. Pai, eu te peço em nome de Jesus pelos meus irmãos. Guarda o teu povo na face da terra. Guarda os teus filhos, porque o que vem aí não é de brincadeira. O que vem vindo aí não é para brincadeira, mas o nosso Deus está acima de todas as coisas e é aquele que nos vai guardar. É aquele que vai mandar os seus anjos ao nosso redor. Vai mandar os seus anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos fazer mais que vencedores. Mas mostra, Senhor, para o teu povo que nós precisamos estar debaixo da tua mão. Nós precisamos estar debaixo do teu querer, debaixo do teu efetuar. Que de qualquer jeito nós não vamos conseguir vencer. Mas com vida no altar, vida diante de ti, nós vamos vencer. Nós estaremos na pátria celestial. Guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal. Dá-nos uma noite, Senhor, em paz na tua presença, é o que eu te peço. É o que eu te louvo. Te agradeço por tudo, Senhor, por cada vida aqui. Pai, abençoa o pastor Luiz. Fala para ele, Pai, que eu não sou contra ele, não. Quando eu falo só do núcleo dos lugares. Eu amo os pastores que são pastores de Deus e ele é um homem de Deus que eu sei que é. Pastor, em nome de Jesus, não me leve a mal, não, tá? Mas eu não posso deixar de falar. Preste atenção, meus irmãos, preste atenção. Vamos ficar firme com Jesus, Pai. Guarda-nos em santidade.
Guarda-nos, Pai. Em nome de Jesus, nos guarda. Em nome de Jesus, nos protege, nos blinda. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos por tudo, no nome honrado do Yeshua HaMashiach, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, alguém perguntou o que é dia 25 de agosto. Dia 25 de agosto tem uma lei onde na internet não vai mais poder se falar das coisas de Deus. E em outubro está saindo alguma coisa no Brasil que nós não poderemos mais falar de Deus. Então, nós temos que estar preparados, porque até os da igreja do Chiquinho estão apavorados, porque aquele órgão CN, Babá, está todo avermelhado e eles estão projetando tudo de ruim para todos nós, certo? Por isso eu li o livro de Macabeus hoje. Então, irmãos, nós temos dias contados. Aqueles que têm presentes do Pai, sigam seus presentes, sigam os presentes do Pai. Aqueles que ainda não têm, aguarde, porque Deus vai se manifestar e Deus vai providenciar o que é necessário. Amém? Fiquem na graça de Jesus. Pastor, mais uma vez, em nome de Jesus, não é o senhor não, pelo amor de Deus, eu amo muito o senhor, o pastor, como é que é o nome dele? Tem vários, pastor Alan Capriles, nossa, tem um monte de pastor que são pastores abençoados pelo Senhor, homens que bradam a palavra de Deus, que não tem vergonha, que não tem vergonha de falar a volta de Jesus. Mas tem uma galera aí que não é brincadeira não, uma galera aí que o negócio é pesado. E eles estão levando, e essa coisa toda em cima do nosso país está vindo por causa desse pessoal. Está vindo por causa desse pessoal. Vamos ficar firmes, irmãos, em nome de Jesus, ficar firmes, tá? Eu vou ler o livro de Macabeus aqui, porque é necessário. E eu não queria, mas é necessário, tá? Então, nós vamos até o final do livro de Macabeus, enquanto der tempo, né? Enquanto der tempo. Irmãos, fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.